Capítulo 3º. Da não incidência. Artigo 191. O imposto não incide sobre. Inciso 1º. Nas transmissões de bens imóveis, em que figurem como adquirentes a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, vedação que, relativamente à aquisição de bens vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes, é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º. Nas transmissões em que figurem como adquirentes os partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, de bens imóveis relacionados com suas finalidades essenciais, desde que atendidos outros requisitos estabelecidos em lei. Inciso 3º. Sobre as transmissões de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, ressalvado o disposto no artigo 192. Inciso 4º. Nas transmissões de desincorporação dos bens e direitos transmitidos na forma do inciso 3º deste artigo, quando reverterem aos primitivos alienantes. Inciso 5º. Na extinção do usufruto, quando no proprietário for o instituidor. Inciso 6º. Sobre a construção ou parte dela, devidamente licenciada pelo município de Cariacica, desde que comprovadamente realizada pelo adquirente, incidindo o imposto somente sobre o valor do que tiver sido construído pelo transmitente. Artigo 192. O disposto no inciso 3º do artigo anterior, não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a venda, a locação ou arrendamento de bens imóveis, ou a cessão de direitos a eles relativos. Parágrafo 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo, quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 12 meses anteriores à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. Parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica, adquirente iniciar suas atividades, a menos de 12 meses da aquisição, apurar-se-á a preponderância levando-se em conta os meses até então decorridos. Parágrafo 3º. Se a pessoa jurídica, adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, apurar-se-á a preponderância levando-se em conta os 12 primeiros meses seguintes à data da aquisição. Parágrafo 4º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor dos bens ou direitos apurados na data do pagamento. Capítulo 4º. Das alíquotas. Artigo 193. As alíquotas do imposto são as seguintes. Inciso 1º. 1,0% sobre o valor da primeira transação nas transmissões realizadas através do Sistema de Cooperativa Habitacional ou outro programa de habitação popular, que tenha participação do município. Inciso 2º. 2,0% sobre o valor das demais transmissões. Capítulo 5º. Da base de cálculo. Artigo 194. A base de cálculo do imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, apurado por ação determinada pela administração tributária, a qual poderá valer-se de um ou mais dos seguintes elementos. Inciso 1º. Planta genérica de valores imobiliários. Inciso 2º. Pesquisa dos valores praticados pelo mercado imobiliário. Inciso 3º. A declaração do valor de qualquer das partes envolvidas na transmissão, sendo essa quando necessário, atualizada monetariamente, quando a declaração de transmissão protocolada pelo adquirente, ou interessando trouxer o valor da transação em moeda extinta. Parágrafo 1º.
o valor da base de cálculo determinado pela administração tributária, ou mesmo quando declarado pelo sujeito passivo e aceito pela administração tributária, não poderá ser inferior ao valor fixado na planta genérica de valores imobiliários. Parágrafo 2º. Na arrematação ao leilão, na remissão, na adjudicação de imóveis, ou de direitos a eles relativos, a base de cálculo será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa, ou o preço pago, se este for maior. Parágrafo 3º. Nas tomas ou reposições intervivos, a base de cálculo será o valor venal da fração ideal excedente. O imposto será pago pelo fiduciário, com redução de 50%, e pelo fideicomissário, quando entrar na posse dos bens ou direitos, também com a mesma redução. Parágrafo 4º. Na transmissão de fideicomisso intervivos, o imposto será pago pelo fiduciário, com redução de 50%, e pelo fideicomissário, quando entrar na posse dos bens ou direitos, também com a mesma redução. Parágrafo 5º. Extinto o fideicomisso por qualquer motivo e consolidada a propriedade, o imposto deve ser recolhido no prazo de 30 dias do ato extinto. Parágrafo 6º. O fiduciário que puder dispor dos bens e direitos, quando assim proceder, pagará o imposto de forma integral. Parágrafo 7º. Nas transmissões dos direitos reais de usufruto, uso, habitação, ou renda expressamente constituída sobre imóveis, mesmo em caráter vitalício, a base de cálculo corresponderá ao rendimento presumido do bem durante a duração do direito real, limitada, porém a um período de 5 anos. Parágrafo 8º. Nas transmissões do sistema financeiro de habitação, a base de cálculo será a avaliação feita pelo respectivo agente financeiro, corrigida monetariamente pelo valor da unidade de referência desse sistema vigente à data do pagamento do imposto, ou o valor apurado pelo município, se esse for maior. Parágrafo 9º. Quando se tratar de imóvel rural, a apuração da base de cálculo do ITB será procedida com base nos valores auferidos no mercado imobiliário, observando-se todas as benfeitorias existentes no imóvel, tais como plantações, casa da sede, e de caseiros, currais, cercas, e outros, a localização do imóvel, sua forma, dimensão e utilidade, conforme disposto em norma regulamentadora. Artigo 195. O chefe do Poder Executivo poderá estabelecer por intermédio de norma regulamentadora os critérios e procedimentos a serem adotados na apuração da base de cálculo do imposto.